part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. Olá, boa tarde. Bem-vindos. O meu nome é Tiago Luís. Eu sou docente na Católica Lisbon de temáticas relacionadas com a inovação, em particular Customer Experience e Design Thinking. Sou diretor do programa Design Thinking for Business Innovation e diretor do programa Customer Experience in Action. Bem-vindos. É um prazer ter-vos hoje aqui neste webinar que surge precisamente no âmbito do programa Customer Experience in Action e que está então, enfim, relacionado com o tema como levar a Customer Experience à prática. Enfim, a ideia, eu tenho aqui evidentemente algumas ideias para partilhar convosco. O objetivo é que possamos ter também interação, em especial na parte mais adiantada deste webinar. Portanto, por favor, vão colocando as vossas questões, os vossos comentários no chat e depois teremos também a oportunidade de interagir no final. Seria um prazer. Bom, então, a nossa jornada para os próximos minutos. A ideia é passar aqui, por 5 momentos que eu acho que são, ou 5 tópicos que são fundamentais. A importância da Customer Experience. Quando falamos em Customer Experience, depois isto materializa-se em quê? Como é que criamos valor com a experiência do cliente? 3 coisas que eu acho que é útil que todos saibam e talvez não sejam assim tão intuitivas sobre Customer Experience e a importância de desenvolver as competências específicas no âmbito deste tema, de experiência de cliente. Então, porquê é que Customer Experience é tão importante? Desde logo, é muito importante porque é intrínseco ao ser humano o facto de valorizarmos experiências, o facto de elas nos tocarem, o facto de facto, se sobreporem a muitas outras, a outras preferências, a outros aspectos que são mobilizadores para nós. É tão importante que isso se manifesta nas decisões que tomamos, nomeadamente quando nos encontramos na nossa condição de clientes. E aqui é importante sublinhar clientes, sejamos nós clientes particulares ou clientes empresariais. Isso é revelador. Quando nós vemos o exemplo, enfim, da evolução do valor económico no café, vemos que, enfim, quando era uma commodity, o custo médio por chávena era 5 cents. Quando se passou a vender em pacote com marca associada café, o custo médio passou para 15 cents a chávena. Quando começaram a abrir cafés e o café passou a ser servido, o custo por chávena disparou para $1,50. Enfim, preços naturalmente nos Estados Unidos. E quando aparece uma certa marca, começada por Star e acabada em Bucks, e que trabalhou não apenas o serviço de café, mas criou uma experiência em torno do produto, o valor que nós estamos dispostos a pagar por isto disparou completamente. E, portanto, existem inúmeras evidências de que nós, enquanto seres humanos, valorizamos as experiências e, portanto, isso manifesta-se nas nossas preferências enquanto clientes. Obviamente, e do outro lado, essas preferências que nós temos enquanto clientes manifestam-se nos resultados das empresas que têm essa capacidade. Este é um estudo da McKinsey e que basicamente compara empresas que são líderes em Customer Experience com empresas que estão atrasadas nesse processo e basicamente a conclusão é que num período de 5 anos
o crescimento das receitas dos líderes em Customer Experience mais que duplicou o crescimento em receita das empresas mais atrasadas nesta área. E, portanto, é óbvio, não é uma surpresa, tem a ver com o facto das experiências serem tão importantes para nós. E falar sobre o tema Customer Experience tem importâncias acrescidas a vários níveis. Eu destacava dois, qualquer um deles relacionados com aquilo que podemos chamar o lado lunar das organizações. Por um lado, porque existe em muitas organizações esta ideia, esta fixação, e imagino que alguns de vocês estarão a sorrir nesta altura, que nós conhecemos perfeitamente os nossos clientes, nós sabemos completamente o que é que eles valorizam, e o que eles valorizam e é fácil imaginar qual é a palavra que aparece aqui neste espaço, a palavra é inevitavelmente preço. E, portanto, é muito interessante, e quando nós ouvimos este tipo de afirmações, o alerta, regra geral, o alerta é bastante preocupante. Na maior parte dos casos, significa que estamos longe de conhecer os nossos clientes. É evidente que preço é um aspecto fundamental, ser competitivo em preço é crítico, não está isso em questão. O ponto não é o preço, na maior parte dos casos, que define as preferências das pessoas, sejam elas na condição de cliente particular ou cliente empresarial. A maior prova disso é quando nós pensamos sobre o nosso processo de tomada de decisão enquanto clientes. Mas há muitas evidências. Trago só um estudo recente da PwC sobre aquilo que é a expectativa ou a percepção sobre o nível de confiança. E o que nós vemos é que os executivos, 84% dos executivos neste estudo respondem que os clientes têm enorme confiança, têm muita confiança nas suas organizações. E quando a mesma pergunta é formulada aos clientes para essas organizações, apenas 27% neste caso dos consumidores, refere ter muita confiança nestas organizações. Então reparem neste gap de percepções, que é um desfazamento total. É como se estivessem os executivos, como se estivéssemos nós, enquanto executivos, muitas vezes a criar este mundo paralelo, assente em pressupostos de conhecimento de cliente, das suas preferências, daquilo que eles valorizam, que estão, de facto, muitas vezes desfasados da realidade, não podiam ser mais equívocos. Portanto, este era um aspecto. A sensação que muitas vezes temos que conhecemos profundamente os nossos clientes e não é verdade. O outro tem muito a ver com a incapacidade das organizações em desenvolverem mecanismos estruturados para acelerarem a colaboração interdepartamental. E, portanto, tipicamente, sejam as áreas funcionais, sejam os diferentes canais de interação com os clientes, etc., tipicamente cada um deles constitui um silo, reforça-se, tem uma agenda, disputa território, disputa recursos, e enquanto isto acontecer, não é possível que esta organização tenha uma Customer Experience qualificada, uma Customer Experience com qualidade, no sentido lato da expressão, que possa ser devidamente valorizada pelos clientes. Porquê? Porque quando se dá esta situação, já vamos ver um bocadinho mais em profundidade o tema da Customer Experience, envolve vários momentos de contacto com a marca ou com a empresa, e quando estes silos estão tão vincados, cada silo, cada área, está exclusivamente focada no seu touchpoint, ou nos seus touchpoints com os clientes. E, portanto, como cada um só olha para a frente, não tem a visão longitudinal da experiência e não procura coerência nessa experiência, naturalmente isso vai danificá-la incontornavelmente. Enfim, mais dados apenas para fundamentar, enfim, estes pontos e garantir que não ficam com a ideia que é apenas uma opinião. Um estudo da Accenture em que 75% dos executivos reconhece que nas suas empresas as áreas funcionais do negócio competem entre si em vez de colaborar. E, portanto, isso é um problema. Portanto, aqui 4 razões pelas quais é importante nós discutirmos o tema da Customer Experience. Para quem não esteja muito familiarizado, em que é que se manifesta depois nas empresas o início deste processo, a tangibilização, a concretização deste processo? Há um primeiro ganho imediato, que é quando nós contactamos com os clientes com o objetivo de conhecer a sua experiência e, posteriormente, de reajustar, redesenhar incrementalmente ou disruptivamente a experiência, significa que nós, nesse processo, ganhamos uma visão geral e detalhada de cada uma das partes muito significativa. Na maior parte dos casos, as empresas têm apenas uma visão de fatias do elefante, que muitas vezes leva até as empresas a retirarem conclusões que não estão corretas, que não representam a realidade, que não são fidedignas face à realidade, precisamente porque lhes falta essa visão
do todo. Portanto, quando as empresas começam a trabalhar na perspectiva da Customer Experience, desde logo elas assumem que vão trabalhar sob uma perspectiva diferente, que a forma como se vão apresentar ao mercado, como disputam o mercado, como procuram conquistar os seus clientes particulares ou empresariais, vai seguir uma perspectiva diferente, que em si mesmo implica também então a adoção do novo mindset. Portanto, quando está enraizada uma lógica muito de produto ou de serviço, muitas vezes até, e isto é muito normal em determinados setores, quando determinadas equipas de vendas se organizam por produto ou se organizam por serviço, é natural que este tipo de organizações, por vezes inevitáveis, estimulem um bocadinho esta perspectiva do produto ou de serviço. O problema é que isto afasta-nos da realidade, afasta-nos daquilo que é a experiência que verdadeiramente os clientes vivem de A a Z quando têm interesse ou quando adquirem um determinado produto ou um serviço. Portanto, e em resumo, há aqui uma mudança de mindset. Nós vamos adotar um pensamento e práticas que nos permitem sair deste paradigma de pensar produto ou pensar serviço para um paradigma em que pensamos experiência, sendo que a experiência de cliente naturalmente é afetada pelo produto e pelo serviço, e pretende que seja positivamente afetada. Portanto, não significa que produto e serviço terão menos valor, significa que vamos ver produto e serviço no contexto da experiência. E depois uma outra mudança muito importante é que nós não vamos estar concentrados em cada momento da experiência apenas, vamos valorizar cada um deles, mas para além disso nós queremos perceber como é que a experiência funciona como um todo, ou mais bem dito, como é que o cliente percepciona ou viveu a experiência como um todo no conjunto dos seus contactos com a organização, com a empresa, com a marca, com as equipas, o que for. E é essa mudança de paradigma de touchpoint, da visão estritamente micro, do momento de contacto, para uma visão que, para além de ser o conhecimento profundo de cada touchpoint, é a capacidade de pôr cada por um lado, conhecer todos os touchpoints da jornada e todos os momentos que o cliente vive. Podem ser clientes em momentos importantes para ele e em que nós não estamos presentes, e nesse caso são momentos que estão para além dos touchpoints, e portanto conhecemos cada um destes momentos, mas também a forma como, na perspectiva dos clientes, eles se relacionam e sinergicamente se relacionam ou não, ou criam tensões, fricções nessa experiência vivida pelo cliente. Portanto, há a integração do novo mindset e isto não é só pensamento, não é só conceptual, isto é mesmo para levar à prática. E, portanto, há também a adoção de novas formas de trabalhar. Isto significa que, de uma forma alargada a toda a organização ou não, pode ser circunscrita a um determinado projeto, de certeza que é constituída uma equipa de trabalho que é multidisciplinar, que é tipicamente interdepartamental. Vai representar os vários departamentos que estão envolvidos com uma determinada jornada, com uma determinada experiência que estará no centro da discussão. Portanto, a equipa de trabalho é multidisciplinar, o foco da atenção desta equipa vão ser jornadas críticas que foram levantadas, isto é, jornadas que a equipa vai perceber que são muito importantes para os clientes e para a organização, a título de, no âmbito de um determinado projeto, pode ser apenas uma jornada, e vai fazer um levantamento de personas, ou seja, os diferentes perfis de cliente que estão, porventura, envolvidos naquela jornada e que podem suscitar a necessidade de diferentes ajustes, diferentes soluções ou soluções específicas. Mas isso dependerá depois do nível de prioridade da organização. Qual é aqui o aspecto muito importante? É que o ponto de partida para criar jornadas e para identificar jornadas e fazer o levantamento da experiência atual e para identificar os diferentes perfis de clientes, ou seja, personas, não deve resultar de uma reflexão feita entre quatro paredes, enfim, com a melhor informação disponível dos vários colegas que trabalham numa dada organização. Este trabalho tem que resultar de um processo que nós chamamos então de Customer Discovery, que tem a ver com o contacto direto com clientes, seja sob a forma de entrevista, que nós próprios fazemos, seja sob a forma de observação, para ouvirmos, para colocarmos as questões, para identificarmos as suas dores, para identificarmos os seus desejos, para identificarmos os seus referenciais, com o que é que nos comparam, qual é a sua expectativa face ao serviço que nós prestamos, etc, etc. E isto faz toda a diferença. Em algumas organizações, do ponto de vista da representação, trabalha-se já com jornadas. Por vezes o que acontece é que o levantamento dessas jornadas resulta dos pressupostos que as pessoas trabalham, que os colaboradores da organização, que as várias equipas assumem relativamente aos clientes, e como já vimos no início, frequentemente os pressupostos que assumimos em relação aos clientes
ou não estão corretos ou não são tão insightful como nós precisaríamos que fossem. Adicionalmente, estas novas formas de trabalhar permitem uma forma de agir completamente diferente. A partir do momento em que levantamos a jornada, a experiência atual, digamos assim, ficamos conscientes do que são as dores dos clientes, da importância relativa dessas dores para eles, cruzamos isso com os nossos recursos, com as nossas prioridades estratégicas, e nesse sentido ficamos em condições de, em equipa, estamos a falar de uma equipa multidisciplinar, e vejam como isto muda tudo relativamente à organização em silos. Portanto, a constituição destas equipas multidisciplinares permitem combater uma organização funcional, que se transforma muitas vezes em silos, e portanto, com esse nível de conhecimento, temos a capacidade de priorizar. Tipicamente não conseguimos resolver tudo, não conseguimos resolver todas as dores, mas as decisões que nós vamos tomar vão ser decisões muito informadas e vão levar em linha de conta as diferentes perspectivas das pessoas que estão nos diferentes departamentos. Portanto, a concepção da solução já é feita nesses termos e as pessoas estão fortemente envolvidas nesta equipa, fortemente comprometidas entre si para alcançar determinados objetivos. Objetivos aqui não em sentido estrito, mas em sentido querem ter impacto, querem fazer a mudança para aqueles clientes, querem que seja visível o impacto que podem ter na sua jornada. E, portanto, esta responsabilidade pela implementação da solução, pelo teste de soluções, por obter resultados, etc., tipicamente é partilhada e é partilhada, diria eu, de uma forma muito voluntária, muito desejada até pelas várias pessoas que acompanham esta equipa, que acabam por criar um espírito quase de missão quando estão envolvidas com o conhecimento destas jornadas. E destacaria aqui um terceiro aspecto que materializa também quando, enfim, esta opção por trabalhar a Customer Experience e seguir estas práticas, que é o nós definirmos mecanismos que nos mantêm ligados à realidade continuamente. Isto é, nós temos mecanismos estruturados de obter feedback dos clientes, enfim, analisar dados, procuramos sempre que possível criar, enfim, ligações, identificar ligações entre informação relacionada com a experiência de cliente, ou indicadores da experiência de cliente, com indicadores operacionais, indicadores de negócio. Nós andamos sempre à procura de manifestações desta ligação e, portanto, este feedback contínuo da realidade, em particular dos clientes, torna mais difícil que assumamos pressupostos que estejam completamente desfasados da realidade e, portanto, nós temos um nível de informação, de conhecimento, de atualidade que nos permite ter uma ação sobre a realidade, ou seja, sobre o que fazemos, neste caso, sobre a experiência que oferecemos aos nossos clientes, ou as diferentes experiências que oferecemos aos nossos clientes, enfim, de uma forma mais deliberada e de uma forma mais eficaz. Portanto, empresas que trabalham, enfim, que colocam no centro da sua estratégia a Customer Experience e que operacionalizam, de facto, esta perspectiva, tipicamente materializam essa decisão, vamos dizer, essa opção, essa forma de estar sobre estas três formas. Mindset, formas de trabalhar e ligação contínua à corrente, à realidade, para evitar desfazamentos. A pergunta pode ser, e como é que nós criamos valor? Ok, fazemos um levantamento da experiência atual, identificamos pontos fortes da nossa experiência, identificamos a fragilidade da experiência, dores que infligimos aos clientes, como é que nós geramos valor, até porque tipicamente não temos mundos e fundos, não é? E, portanto, antes que me passe, uma primeira, gostaria imediatamente de fazer este comentário, que é bastante impressionante o quanto nós conseguimos fazer a diferença na experiência para os nossos clientes com os recursos que temos a cada momento. E, portanto, que não fique a ideia que para trabalharmos a experiência de cliente nós temos que ter um incremento dos recursos disponíveis, nem pouco mais ou menos é isso que se passa. Habitualmente o que se passa é exatamente o contrário e habitualmente é suficiente para fazer a diferença. Então, como é que criamos valor? Eu destacaria aqui 4 aspectos. Por um lado, nós ganhamos um conhecimento detalhado da experiência vivida pelo cliente e, portanto, com base nas interações que temos com uma determinada amostra de clientes, nós conseguimos fazer o levantamento de momentos que foram importantes para eles, pela positiva ou pela negativa. Um aspecto muito importante é que muitas vezes entre 4 paredes nas organizações só pensamos em touch points, ou seja, nos momentos em que a nossa marca ou a nossa empresa interage com o cliente,
E nestes processos de descoberta com o cliente, nós conseguimos identificar momentos que são importantes para ele e que estão para além dos touch points. Por exemplo, é frequente identificarmos momentos de dor que representam ausência de informação para o cliente, ausência de feedback da parte da marca ou da parte da empresa. E, portanto, a marca não esteve presente e essa ausência de informação cria muitas vezes indecisão, dúvida, imprevisibilidade aos clientes e é um ponto de dor. E, portanto, só conseguimos identificar isto na interação direta com uma determinada amostra de clientes. Portanto, nós ficamos com um conhecimento detalhado sobre cada momento relevante da sua experiência e, muito importante, nós ficamos com uma visão abrangente da sua experiência. Esta mudança é também muito importante e na maior parte dos casos representa uma mudança de paradigma. Cada um de nós e em equipas estamos muito formatados para nos focarmos no durante, na fase de utilização do produto ou na fase de utilização do serviço, para que ele tenha as funcionalidades perfeitas, para que ele seja user-friendly, etc, etc. O que é que nós sabemos? Não é razoável, quer dizer, no contexto atual, não é suficiente trabalhar a experiência do durante, embora seja absolutamente crítico, nós temos que ser muito mais empáticos com os nossos clientes. Nós temos que saber pôr-nos muito mais no lugar deles e desenhar a experiência adequada para eles. E a experiência adequada para eles não começa só no durante, começa no antes e, tipicamente, existem necessidades ou desejos dos clientes que são pós o durante, não é? Que são constituídos depois. E isto é mesmo uma questão de mindset. Nós, enfim, o que tem que ser imediato na nossa cabeça é se eu vou redesenhar a experiência, qual é a visão do antes, durante e depois? O que é relevante fazer no antes, durante e depois? As diferentes fases podem ter diferentes nomes, isto é só para colocar de uma forma simples, que permita, julgo eu, entender aquilo que eu pretendo transmitir. Um exemplo concreto que eu achei muito curioso, e para não referir, enfim, sempre empresas e não referir tipicamente as empresas do costume, trago o exemplo do museu. É o exemplo Van Gogh, em Amsterdão, cuja experiência ao visitante, vamos chamar-lhe cliente, achei bastante impressionante pelo nível de sofisticação. Claramente esta experiência foi desenhada de forma deliberada e claramente revela skills específicas de quem sabe desenhar experiência cliente. E, portanto, vou só partilhar alguns exemplos. Naturalmente, é crítico desenhar aqui a fase do durante, eu vou-lhe chamar participation, quando nós clientes, estamos a participar na ação, é o equivalente ao durante. No museu, é plausível acharmos que vamos ter alguns momentos altos, alguns momentos baixos. Infelizmente, em alguns museus, a generalidade de nós tem muitos momentos baixos, tem poucos momentos altos, e, portanto, já é uma prova de fogo bem-sucedida quando os museus têm a capacidade de criar picos positivos, naturalmente, na experiência que nós vivemos. No caso deste museu, enfim, vivi eu e outras pessoas que eu conheço, portanto, julgo que não será uma apreciação só minha. É bastante impressionante como eles conseguem, através de intervenções muito simples, melhorar brutalmente o nível de envolvimento dos visitantes, dos clientes com a experiência. Vou destacar duas iniciativas que me pareceram super bem feitas e, sobretudo, um bocadinho com a mente, com a formação profissional de quem trabalha com Customer Experience, naturalmente não passaram despercebidas. Super interessante o facto, neste museu, como noutros, aliás, haver a preocupação já de fazer destaques aos visitantes. Não é, olha, toma lá todas as obras que nós temos aqui e toma lá o mapa do museu nos vários andares e cada andar com não sei quantos mil metros quadrados e desfruta das várias obras. Não é nada disso. É, olha, em cada um dos pisos nós sugerimos que não percas estas 4 obras ou estas 5 obras. E é muito interessante. A iniciativa é super simples, mas o impacto na experiência, julgo eu, de muitas pessoas é muito impressionante, porque, de repente, quando a pessoa entra e vai um bocadinho naquela expectativa do, bom, vamos lá ver então se isto é realmente interessante, e face à possibilidade de sermos inundados com obras e não sabemos exatamente como distribuir a atenção, de facto, esse problema é resolvido imediatamente, essa dor é resolvida, que começa por aqui, depois aproveita o tempo como quiseres. E, portanto, esses destaques qualificados, essas recomendações qualificadas muito interessantes. Também muito interessante o áudio associado a cada um deles, claramente muito bem feito, curto, com curiosidades, enfim, não era convencional e, portanto, porque é que eu digo isto? Porque é que eu trago isto? Porque com uma intervenção muito simples, mas muito qualificada, eles fizeram disparar completamente o nível de envolvimento dos seus clientes no durante, não é? Na fase de participação. E depois um outro aspecto também muito revelador, de que, enfim, esta equipa sabe precisamente o que está a fazer,
Quem trabalha muito com Customer Experience sabe que é determinante que cada uma das fases termine em alta. Mesmo quando nós temos, por definição, problemas no fecho de determinada fase, nós temos que criar algum evento que delimita o efeito, ou circunscreve o efeito negativo desse eventual evento inevitável. E, portanto, é muito interessante ver que eles asseguraram que o evento de fecho da participação é completamente top, vem no seguimento de uma fase em que, enfim, se descreve um bocadinho a relação do Van Gogh com o seu irmão e a gratidão que ele tinha pelo apoio que foi colhendo por parte do seu irmão. E depois este museu faz um convite aos visitantes, que é numa sala que tem um ambiente bastante intimista, basicamente tem uma mesa redonda e uma mensagem que diz, olha, muitas vezes nós não damos importância às coisas importantes, talvez seja um momento para tu pensares sobre o que é que estás grato na vida ou a quem é que estás grato na vida. Se quiseres fazer isso, escreve aqui nestas pulseiras, pensa em quem é que estás grato e escreve, dirige-lhe esta mensagem. Quem sabe podes-lhe mandar uma foto ou dizer-lhe pessoalmente isto quando regressares e estiveres com a pessoa, ou então coloca esta pulseira aqui neste mural onde as várias pessoas vão colocando as pulseiras com as suas mensagens de gratidão. E é impressionante como faz uma ligação direta com um tema que tinha tudo a ver com a exposição, no fundo, e de repente interpela as pessoas, os clientes, de uma forma tão poderosa e tão profunda, criando claramente um pico na experiência que torna esta experiência, por exemplo, por isto, mas não só, completamente inesquecível. Depois é também muito interessante ver como esta equipa já não pensou apenas o durante e já teve a preocupação de trabalhar o antes e o depois. No antes, partindo isto, eles na véspera enviam um e-mail a dizer, olha, sabemos que vens amanhã, estamos desejosos de te receber, toma lá um overview do que vais ver aqui já no museu, e obviamente é um vídeo bastante sedutor. Olha, se estiveres por Amsterdão, não deixes de fazer este percurso em Amsterdão, que era o percurso que Van Gogh fazia. Muito interessante. Uma ação muito simples, super bem pensada, muito pertinente, hiper contextualizada, que permite à pessoa, se assim o entender, começar um bocadinho a viver a experiência por antecipação. E depois o pós-experiência. Naturalmente, eles pedem a avaliação da experiência, no caso utilizam um indicador que é o Net Promoter Score, até que ponto nós recomendamos a amigos ou familiares. Este é o primeiro e-mail. Neste e-mail incentivam, enfim, que a pessoa faça um donativo e oferecem uma promoção, muito interessante, para gerar vendas adicionais, para gerar receita adicional. Olha, se quiseres fazer uma encomenda aqui da cópia de uma Masterpiece, tens aqui um desconto de 30%. 15 dias depois, um outro e-mail. Olha, temos aqui uma promoção de verão para vídeos exclusivos feitos por especialistas, tens 30% de desconto, se quiseres, podes comprar os vídeos online, mais uma tentativa de geração de receita, mas hiper bem contextualizado. E depois, por último, um mês depois, olha, vamos começar a nova época, são estas as novas exposições, os novos acontecimentos, faz o teu plano. E já agora, se calhar estás a regressar ao trabalho, se calhar já terminaste as férias, se calhar não te apetece nada. Olha, se for o caso, vai aqui à nossa loja online e vê aqui alguns acessórios para o escritório, para o teu trabalho, que se calhar vão tornar a tua experiência de regresso ao trabalho mais fluida e mais interessante. Super interessante. A forma como eles, em vez de simplesmente, olha, se quiseres comprar coisas, vem aqui à nossa loja online, não. Sabem pôr isto em contexto e sabem estabelecer rapport connosco enquanto clientes. Portanto, isto só para trazer alguns exemplos concretos do que é possível fazer com a experiência, tendo competências específicas e tendo muita capacidade para, enfim, nos colocarmos no lugar dos clientes. Um outro aspecto muito importante na criação de valor, quando trabalhamos com experiência, é reconhecermos que a satisfação dos clientes não depende do nosso esforço. Nós, às vezes, temos a sensação que já mudámos tanta coisa na organização. Desculpem, não depende só do nosso esforço. Nós, às vezes, já mudámos tanto para melhor, achamos nós. Face ao passado na organização, já teve tanto esforço e já movemos tantas montanhas que pensamos que os clientes só podem estar mais satisfeitos. Isso, em princípio, tem um contributo positivo. Mas, e era isto que eu queria partilhar, parece muito relevante, tipicamente não é suficiente e nós, habitualmente, não vamos suficientemente em linha de conta estes fatores. Para a satisfação dos clientes concorrem brutalmente dois fatores: expectativas que têm os clientes e circunstâncias. Quais são as circunstâncias específicas que eles estão a viver? Em alguns casos isso pode não ser relevante, em muitos casos isso é muito relevante. O que é que eu quero dizer com isto? E voltamos ao lado lunar das organizações. Habitualmente,
nós cometemos vários erros na forma como imaginamos o que é que os clientes estão a pensar, o que é que esperam, que circunstâncias é que vivem. Sobre as expectativas, por exemplo, bem, começando pelas circunstâncias. Tipicamente, nós temos zero conhecimento das circunstâncias que eles estão a viver, específicas, ou inferimos. A prova disso é que normalmente prestamos os serviços e vendemos os produtos da mesma forma, independentemente das circunstâncias que as pessoas estão a viver. Vou dar um exemplo. Se eu sou um cliente segmento business to business, um cliente empresarial, estou a fazer um pedido de crédito e preciso de uma resposta, preciso de previsibilidade sobre o timing de resposta desse crédito, para poder tomar outras decisões de gestão, é muito importante para mim ter alguma previsibilidade sobre o tempo de resposta. Claro que eu estou, claro que a taxa de crédito é bastante importante para mim, mas pode até dar-se o caso que, sendo a taxa importante, e desde que ela seja competitiva, o mais importante para mim é ter a resposta num curto período de tempo. Ou pode ainda não ser tão bom como isto. Pode ser, ok, eu não consigo ter a resposta num curto período de tempo, mas eu preciso que vocês me digam se eu tenho a resposta para a semana ou daqui a 2 semanas, porque isso influencia uma série de outras decisões que nós temos que tomar internamente na organização. E, portanto, dar previsibilidade pode ser tão importante como dar as melhores condições sobre. E muitas vezes isto não é suficientemente trabalhado no desenho da Customer Experience. E, portanto, que resulta muitas vezes do conhecimento das circunstâncias específicas das pessoas, que as leva a valorizar mais este ou aquele fator. Sobre expectativas, tipo, o erro mais comum é este. Nós achamos que as pessoas nos comparam com os nossos concorrentes. Nós achamos que as pessoas nos comparam com aquilo que se faz no nosso setor. E não podia estar mais errado. Não é preciso elaborar muito sobre isto, basta que nós pensemos sobre como é que nós pensamos enquanto clientes, qual é a nossa expectativa enquanto clientes. E só para dar aqui 2 ou 3 exemplos concretos. Por exemplo, isto já são números até com 4 ou 5 anos. 3/4 dos clientes, quando estabelecem um contacto online, se não for no chat, que então aí pretende imediaticidade, espera ser contactado no máximo em 5 minutos. As pessoas não querem saber se temos recursos para isto ou se não temos recursos para isto. A expectativa é, a partir do momento em que temos este canal aberto, tudo o que não for isto é estranho, é um mau serviço na perspectiva do cliente. Os clientes esperam que os players, este aspecto é muito importante. Qualquer que seja o seu setor... Eu vou ouvindo e depois paramos onde quiseres. Tenho a internet ligada, irmão? Os clientes esperam que os players, qualquer que seja o seu setor, ofereçam o mesmo tipo de imediatismo, de personalização e de conveniência que oferecem a Google ou a Amazon. Se eu sou um banco, se eu sou uma utility, se eu sou um laboratório farmacêutico, se eu sou uma empresa industrial, mas tenho, enfim, sobretudo esta interface online, é este o nível que as pessoas querem. E o que é angustiante é que a generalidade das empresas não vai conseguir oferecer isto. E, portanto, podem estar a pensar, cá está, nós afinal precisamos ter os recursos que não temos. Mas a resposta seria desejável que fosse assim, mas como sabemos que não temos, ter consciência disto e perceber quais são os danos que isto está a causar na experiência que estamos a proporcionar ao cliente é fundamental. Porquê? Porque nós vamos ter que rearranjar a experiência, redesenhar a experiência para conseguir acomodar estes danos ou estas frustrações que inevitavelmente vamos continuar, em alguma medida, a infligir aos nossos clientes. Portanto, não conseguimos evitar tudo, mas nós vamos lidar com isto e vamos criar novos acontecimentos ou redesenhar alguns acontecimentos que vão amenizar os estragos que podem resultar da frustração que estamos a provocar aos clientes. E, enfim, e aqui só a evidência de algo que eu dizia há pouco, decisores de segmento business to business apontam a lentidão nas interações com os seus fornecedores como o seu principal pain point, e este fator é, por exemplo, referido neste estudo da McKinsey 2 vezes mais que o fator preço. E, portanto, velocidade, rapidez de resposta. E, portanto, reparem como existe evidência de sobra que diferentes clientes podem querer diferentes coisas e que a resposta à questão, eu sei perfeitamente o que os meus clientes querem, eles querem preço, em muitos casos é absolutamente insuficiente, revela um desconhecimento profundo daquilo que os clientes em concreto verdadeiramente querem. Por último, como é que criamos valor? E são apenas 4 destaques que eu trago para hoje. Enfim, haveria muito para dizer sobre isto. Há um outro aspecto muito importante. Nós, quando começamos a trabalhar a Customer Experience, quando começamos a focar-nos na Customer Experience para impactar o valor que geramos para os nossos clientes por esta via e, portanto, o valor que geramos para a organização, nós ganhamos uma enorme capacidade para extrair valor dos clientes atuais. Um dos fatores mais diretos é a redução
da saída de clientes, não é? A redução do churn, e há dados bastante claros sobre isto. Tipicamente, 1/3 das pessoas vai embora após uma primeira experiência má com uma marca, mesmo que seja uma marca que até gosta bastante. Portanto, se nós trabalhamos a Customer Experience e sempre com os recursos que temos e não mais com os recursos que temos, nós melhoramos a nossa Customer Experience ou até ganhamos a capacidade de desenvolver alguma Customer Experience que é absolutamente diferenciadora e inovadora, nós ganhamos uma enorme capacidade de reter mais clientes, de reduzir o churn. E, portanto, há logo uma geração de valor que decorre daí. Isso é realmente muito importante. Nós, muitas vezes, estamos muito formatados para termos um foco na aquisição de novos clientes. Mas o que fazemos com os clientes, isso é muito típico em alguns setores, banca, telecomunicações, etc., são setores que estão muito pressionados para a aquisição de novos clientes. Mas, quando vamos ver alguns dados sobre isto, há dados muito relevantes, que é, muitas vezes, para nós conseguirmos preencher o valor que perdemos por cada cliente perdido, é possível que precisemos de adquirir 3 novos clientes. Isto tem a ver com custo de aquisição de cliente, tem a ver com ticket médio de cliente novo versus cliente que estava connosco há 2 anos, ou há 3 anos, ou há 4 anos, não é? E, portanto, reparem na taxa de esforço acrescida que nós estamos permanentemente a lançar sobre nós quando não temos muita capacidade para, através da Customer Experience, reter mais clientes. E um outro dado também relevante, as empresas que mais crescem a nível mundial tipicamente fazem-no a partir do seu core business e dos clientes atuais. Portanto, vamos deixar de querer novos clientes? Obviamente não. Vamos querer ter novos clientes e vamos querer ter uma Customer Experience sedutora e inovadora com capacidade de atração para novos clientes. O ponto que eu quero fazer é complementar. É a Customer Experience revista, redesenhada com base em conhecimento aprofundado de cliente, permite-nos reter mais clientes e extrair mais valor dos clientes atuais. E esse dado é muito relevante. Vou partilhar um breve vídeo convosco, não vamos ver todo, vamos ver cerca de 2 minutos e meio e já vamos voltar a ele. É da Southwest, da atual Southwest, antiga Southwest Airlines, a maior low cost do mundo. Vamos ver aqui este vídeo para aquele momento em que fazem as apresentações das medidas de segurança. Desculpem. Só aqui para dizer o seguinte, se alguém não estiver a ouvir muito bem, eu estou a ouvir muito bem em vídeo, mas se alguém não estiver a ouvir, através das legendas conseguem acompanhar perfeitamente. Our flight time is going to be 2 hours. In command of our aircraft tonight is Captain Justin. He's assisted this evening by First Officer Michael. Your cabin staff, George is in the back of the aircraft, Chris at mid-cabin, and Robert up front. We're going to ask you at this time to direct your attention to the flight attendants. We're going to point out the safety features of the 737-700 series aircraft. Now, ladies and gentlemen, in the event that you have not been in an automobile since 1942, we're going to show you how to fasten the seatbelt. Watch closely. Do this. To unfasten it, you do that. That seatbelt needs to be low and tight across your hips, just like the hot pink Speedo I'm wearing tonight when we get to the hotel hot tub. Folks, you don't like the jokes of service tonight? 6 ways out of this airplane. Feel free to use them. There's going to be 2 forward exit doors, 2 overwing window exits, and 2 rear exit doors. There's signs on the ceiling. There's disco lights on the floor. They're going to lead you to these exits. Now, in the seat back pocket in front of you, it's a safety information card. You'll want to read it before you need it. It outlines the safety features of this particular aircraft. Now, in the unlikely event that our captain decides to turn the Love Airlines, Southwest Airlines into a cruise this evening, we'll instruct you how to remove the life vest from beneath the seat. Ladies and gentlemen, it's a life vest, it's not a toilet seat cover. It goes over your head. You bring the black strap around your tiny little waist, you snap the 2 ends together and pull to tighten. To inflate the life vest after you exit the aircraft, you pull down on the red tab. Those of you that have to do absolutely everything the most difficult way, and those overachievers, will you blow into that red tubing located at the shoulder? The very best of luck to you with that, but then keep kicking and paddling over to the cabin shore. We'll be behind you shortly. You're going to be able to recognize the cabin staff. We're the ones toting that liquor kit. Now, folks, the gentlemen are passing through the cabin
having it this time because simply and frankly, we do not trust you. We have trust issues. We're ensuring that your handbag is beneath the seat. Seat back service tray full upright lock position. Your handbag all the way underneath the seat and that your cellular phone is being used, not for texting or for video at this time. Ladies and gentlemen, thank you again for traveling with us. There is a non-smoking flight. If you have to have a cigarette this evening before we land, we have 2 entertainment lounges for you. One's out there on that left wing, the other one directly across the hallway on the right wing. Bom, vamos avançar. De facto, o vídeo tem uma duração maior. Porque é que eu trago este vídeo? Estes vídeos... Estou aqui a tentar... estes vídeos são, enfim, tornam-se virais. A Southwest Airlines, sendo uma low cost, é muito conhecida pelo seu... faz parte da sua estratégia, o seu bom serviço ao cliente, o seu serviço friendly, amigável. E é muito interessante como eles encontraram, por exemplo, neste momento, tem a ver com o durante, não é? O momento da apresentação das medidas de segurança, que é um momento absolutamente neutral para muitos clientes e para outros um momento negativo, que cria alguma tensão. E como eles desconstroem isto tudo, ousaram e decidiram, em alguns casos, não fazem todos em todos os voos, mas é frequente nos voos da Southwest haver este tipo de abordagem. Reparem como é uma forma de criar um pico na experiência, cuidando de um aspecto que era absolutamente neutral, de um touchpoint que era neutral e ou negativo para alguns clientes. E sobre isto eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, reparem como é possível redesenhar momentos da experiência sem custos adicionais, sem necessidade de recursos adicionais, e portanto tem muito a ver com profundo entendimento das pessoas, empatia com o cliente e criatividade, e depois prototipagem e teste e medição de resultados. Ponto 1. Ponto 2, muito interessante, pode-se dizer, bom, mas que impacto é que ao final do dia este tipo de coisas, este tipo de iniciativas tem? Podemos duvidar do impacto que tem. O fundamental é implementarmos formas de, por aproximação, termos noção do impacto, ou com rigor termos noção do impacto. É sempre isso que nós fazemos quando desenhamos e quando nos focamos na Customer Experience. No caso concreto, a Southwest concluiu que as pessoas, que os seus clientes, que eles consideram frequentes, que viajam pelo menos uma vez por ano com a Southwest, que estiveram em voos onde houve este tipo de apresentação, em média fazem mais meio voo por ano. Portanto, obviamente estamos a falar em termos médios. O impacto anual só disto, só deste meio voo extra, gera 70 milhões acrescidos de receita, que é o equivalente ao custo de um avião onde estas pessoas estavam, de um 737. E, portanto, enfim, dúvidas existissem sobre o valor que podem ter o redesenho de alguns aspectos da Customer Experience, que nem sequer exige recursos adicionais. Eu julgo que está aqui um bom exemplo de diferenciação, de geração de valor para as pessoas e de geração de valor para a organização, para o próprio negócio, além de que ganha uma capacidade extra de reter os seus clientes. Aproximamos aqui da reta final. Gostava de sublinhar algumas coisas relativamente simples, mas que me parecem bastante importantes. 3 coisas que eu acho que é importante qualquer pessoa saber sobre Customer Experience se estiver minimamente próximo da temática. O desafio não é fazer tudo bem. Nós não vamos querer pôr uma Customer Experience com todos os touchpoints positivos. Para já, porque sabemos que isso não vai ser possível. Segundo, é possível do ponto de vista conceptual, nem sequer fizesse sentido. E para quem sabe mais do tema, sabe porquê. Portanto, o desafio não é fazer tudo bem. O desafio é mitigar os estragos do que está realmente a correr mal. Em alguns casos, inverter completamente a situação e transformar pontos fracos, pontos de dor para o cliente, em pontos inesquecíveis pela positiva na nossa experiência. Portanto, sobretudo, é um processo de ganhar consciência sobre o efeito de cada um dos aspectos mais relevantes para o cliente, para que a tomada de decisão sobre o que fazer a seguir seja informada e seja eficaz, muito mais do que é hoje, fazendo priorização, indo onde podemos ir com os recursos que temos ou com aquilo que está sob o nosso controle. Exemplo, se as pessoas esperam que eu tenha um nível de personalização e de conveniência que tem a Amazon ou a Google, se calhar eu não vou conseguir ter isso nos próximos anos. Pronto, é um dado. Como é que eu vou mitigar isso? Em que outras coisas é que eu vou trabalhar, sabendo que isso eu não vou conseguir integrar na minha jornada? Portanto, o desafio não é fazer tudo bem. O desafio é fazer bem aquilo que podemos fazer e que pode ter um impacto muito importante no cliente e, portanto, no valor que a nossa organização consegue gerar. Segunda ideia forte.
Não é um problema para nós identificarmos pain points, ou seja, momentos que são momentos de dor para os clientes. Quando estamos numa fase muito inicial de trabalhar com Customer Experience, isso pode causar um certo desconforto, que rapidamente desaparece, porque nós sabemos todos que cada pain point identificado é uma oportunidade de inovação, realmente. Nós podemos não conseguir aproveitar, podemos não querer aproveitar, mas que está imediatamente sinalizada. E, portanto, porquê que é uma oportunidade de inovação? Porque são momentos em que as pessoas nos dizem, olha, isto está a acontecer e eu não gosto quando isto acontece. Isto causa-me, existe esforço, eu não gosto, acho que é má vontade da vossa parte, o que for. E, portanto, nós ganhamos imediatamente a possibilidade de repensarmos a solução para aquele ponto de dor e, em alguns casos, é uma solução que pode ser inovadora, pelo menos para o nosso setor de atividade. E, portanto, desse ponto de vista, permitir, se não, em absoluto. E, portanto, desse ponto de vista, dá-nos a oportunidade para, de facto, com o objetivo de gerar uma nova solução que não existe, criar, então, inovação, ou seja, criar uma solução eficaz. E depois um terceiro aspecto que eu acho que é mesmo muito importante sublinhar. É impressionante o poder transformador internamente nas organizações de quando se começa a trabalhar com Customer Experience, seja, claro que é mais transformador numa escala transversal, mas também implica outro tipo de pressupostos, mas é bastante transformador quando começa a ser trabalhado numa lógica de projeto mais cirúrgica, com determinadas equipas, com determinados projetos, e depois começa a ganhar escala e abrangência na organização. Porquê é que tem este poder transformador? Porque, enfim, quando temos uma visão mais lata das organizações, uma visão mais de helicóptero, podemos até sentir-nos esmagados por isto, tem muito a ver com o contexto atual, que é, bom, já não nos chegava a dificuldade que temos em ser customer-centric e o esforço adicional ou as novas formas de trabalhar que temos a adotar para ser mais customer-centric, temos agora também um problema com o envolvimento dos colaboradores, que estão cada vez mais desgostosos com a organização, estão cada vez com mais vontade de ir embora, menos predispostos a vir para o escritório, etc, etc. Então, podendo parecer que são dois universos completamente diferentes, aquilo que nós constatamos é que quando as pessoas começam a integrar equipas que estão a trabalhar estes projetos em prol da melhoria ou da disrupção na experiência que nós proporcionamos aos nossos clientes, o seu nível de envolvimento natural, de motivação intrínseca, dispara completamente. E, portanto, eu gostaria de destacar nesta transformação duas coisas. A capacidade de cada pessoa que participa nestes projetos se tornar realmente muito mais customer-centric, não apenas por desejo, mas por mindset, por práticas que tem no dia-a-dia. 2, estas pessoas que participam nestes projetos, que são colaboradores da organização, envolvem-se de tal forma com o desejo, com a vontade de ter impacto naquela experiência, que o seu nível de satisfação por estarem nesses projetos, de na organização terem a oportunidade de trabalhar nesses projetos, e o seu nível de compromisso de envolvimento dispara completamente. Existe também abundante informação sobre isto, mas a lógica é esta. Uma coisa vai decorrer da outra, e o que é interessante, o engagement dos colaboradores vai decorrer da customer centricity, mas o que é interessante é que estes dois fatores depois criam um ciclo virtuoso. Eu acho que é mesmo muito importante que estes três tópicos estejam presentes na mente de cada um. Para terminar, o ponto é, para trabalhar convenientemente a Customer Experience, para ter impacto, é preciso ter competências específicas. É preciso saber como levantar a Customer Experience atual. É preciso identificar personas. Não podemos trabalhar com os segmentos convencionais com que tipicamente se trabalha nas organizações. É preciso saber integrar Gen AI na experiência, portanto, inteligência artificial generativa na experiência que estamos a desenhar, tirar potencial, por exemplo, mas não só do ChatGPT, que está em ponto de maturidade total para fazer a diferença, quer a nível operacional na organização, quer no impacto que pode ter na experiência para o cliente. É preciso nós sabermos potenciar a dimensão digital da experiência, mas de uma forma integrada, tirar máximo partido do digital, mas de forma absolutamente sinérgica com a experiência end-to-end que o cliente tem, porque Customer Experience é mais do que omnicanalidade. É preciso saber quais são os ingredientes para quando nós queremos, ou desejamos, a experiência se torne memorável para as pessoas. Duas coisas importantes sobre isto. Não é suposto que todas as experiências sejam memoráveis. Exemplo, se eu vou mudar de casa e preciso de um novo contrato de energia, eu não faço questão que seja uma experiência memorável. Eu quero que seja uma experiência fluida, com mínimo esforço para mim, por exemplo, e com mínimo de imprevisibilidade. Mas há determinadas experiências que nós queremos que sejam marcantes para os nossos clientes. Portanto, reconhecer o tipo de experiência que temos e que queremos desenhar é um aspecto. O outro aspecto é quais são os ingredientes-chave que estão identificados
para querermos, desejarmos, trabalharmos para criar as experiências memoráveis. É importante encontrarmos paralelismos com outras indústrias, o que é que podemos retirar com valor de experiências de 5 estrelas, de luz, quais são os princípios que estão subjacentes, que nós podemos transportar à nossa medida para a experiência que nós proporcionamos aos nossos clientes, qualquer que seja o nosso setor de atividade ou o segmento de clientes para o qual estamos a trabalhar. É preciso saber fazer design sprints de customer experience, é preciso saber reenquadrar o papel, o protagonismo da função de customer service na organização. É preciso saber alavancar este processo para desenvolver ainda mais a customer centricity na organização. É preciso saber desenhar esta mudança quando queremos escalar. Foi isto que nós preparámos no desenho deste programa do Customer Experience in Action, que começa já em outubro. Este processo de aceleração, diria, beneficia de 3 aspectos fundamentais. Temos docentes com experiência prática nesta área e os participantes vão aplicar aos seus projetos reais e vão beneficiar da troca de experiências entre si, sendo que vão ainda beneficiar do facto da abordagem estar suportada pela metodologia de Design Thinking e, portanto, disso potenciar, digamos assim, a sua eficácia. E, portanto, é preciso aprender competências específicas de Customer Experience. Nós temos o programa, e vou terminar agora, onde o desenvolvimento dessas competências é trabalhado, começa já em outubro, este é o meu último slide, começa a 24 de outubro, vai até dezembro, terças e quartas-feiras, no horário pós-laboral, uma equipa docente com muita experiência prática e com uma aplicação do que estamos a trabalhar ao mundo real, aos desafios reais de cada participante, se o participante assim o entender. Enfim, era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado para já por esta experiência, sendo que eu espero que melhor para mim agora e também para vocês, sobretudo para vocês, por entrarmos neste momento de interação em que podemos trocar algumas ideias, podem colocar algumas questões ou fazer comentários, tenho todo o gosto em interagir convosco. Não sei se... Tiago, temos aqui algumas questões. Eu vou lançando, porque é mais fácil para mim do que o Tiago estar a ler. Obrigado. Bem, as nossas desculpas pela barra preta que estava a aparecer, mas tinha a ver com as projeções. Agora, entretanto, já não está. Havia uma barra preta, é isso? Sim, devia ser do seu Zoom, mas não estava a impactar a apresentação. Ok. Não muito. Ok, vamos lá. Até que ponto são necessárias competências específicas para saber esta dimensão da gestão do cliente? Isto não é tudo do senso comum, Tiago, saber gerir um bom cliente e saber oferecer um serviço ao cliente. De facto, são precisas competências específicas. É óbvio que o bom senso é essencial. O bom senso tem uma medida bastante subjetiva, não é? E, portanto, o bom senso deve ir sendo aferido. Mas é preciso conhecimento específico. Vou dar só este exemplo. Há um princípio-chave na Customer Experience que é o peak-end. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, se nós queremos uma Customer Experience que se torne memorável para as pessoas, nós sabemos que há 2 momentos que são absolutamente chave. São momentos de pico e, portanto, se nós não temos na nossa experiência nenhum pico e pretendemos que ela seja memorável, nós deveríamos criar esse pico. E o outro aspecto tem a ver então com o end, com o final. Cada fase, como é que está a terminar? Basta que nós façamos um mapeamento de uma Customer Experience existente, e é muito fácil verificar que muitas Customer Experiences têm no final de várias etapas um acontecimento que é neutro ou, pasmemos, negativo. Se nós tivermos este conhecimento específico, uma vez dando conta disto, visualizando imediatamente quando fazemos o levantamento da experiência, este é imediatamente um ponto de ação. Este é um tipo de competência específica. Vou dar só mais um exemplo. Bom, temos a identificação de um momento final que é negativo. Precisamos transformar num positivo. Ou não termos nenhum pico e precisarmos de criar um pico, requer conhecimento específico de Customer Experience, que mecanismos é que nós podemos utilizar para fazer isso. Em alguns casos tem a ver com a psicologia comportamental. O que está sempre também envolvido tem muitas vezes a ver com criatividade. Precisamos de prototipar e testar essa criatividade para ver se com determinada solução teria o efeito que nós pretendemos que tenha nas pessoas ou não. Portanto, só para falar em 2 competências específicas, conhecimento de Customer Experience traduzido no princípio do peak-end, por exemplo, a necessidade de pôr a criatividade ao serviço do desenho destes picos, e depois, por exemplo, para criar picos memoráveis, há também conhecimento específico que é necessário ter. Portanto, de facto, apesar de tudo, como em tudo na vida,
ter esse conhecimento específico. Claro que é possível, com bom senso, melhorar aquilo que existe hoje. Claro que sim. E, portanto, é muito melhor, por exemplo, quem não trabalha com Customer Journeys, começar já a trabalhar com Customer Journeys, a identificar pain points e tentar mitigar os efeitos negativos desses pain points, sem dúvida. E com bom senso há muita coisa que conseguimos fazer. Se queremos fazer a diferença, se queremos ter impacto nos resultados, provavelmente precisamos de competências específicas. Tiago, outra questão que nos colocam. O que é preciso para conhecer os clientes com um nível maior de profundidade que referiu como sendo, de facto, indispensável? É um dos aspectos mais fascinantes. Está muito claro, por exemplo, para quem trabalha com design thinking, muitas vezes o que nos inibe, o que nos bloqueia de agir é a percepção de que, por exemplo, se eu trabalhar para clientes particulares, não é? Estiver no segmento business consumer e for uma marca nacional, eu parto do princípio de, bem, como é que eu agora vou descobrir aqui coisas que ainda não sei sobre este universo tão lato, ou o que seja. E eu gosto, vem-me sempre este exemplo à cabeça. A Procter & Gamble, uma das empresas mais inovadoras do mundo, tem várias marcas que todos conhecem, Pantene, Ariel, etc., é muito conhecida por um caso que resulta de 18 entrevistas a clientes, ou dito parecido de outra forma, de apenas 18 entrevistas. E o seu ponto de partida era desenvolver um detergente para limpar a casa mais eficaz, ou que levasse os clientes a preferi-lo em detrimento dos outros existentes no mercado. Era esta a missão desta equipa de projeto, falando com 18 clientes, ou potenciais clientes, para detergentes, veio a perceber que ninguém estava interessado nos detergentes e queriam, era outro, o tipo de limpeza que precisavam de fazer era outro. E foi assim que surgiu, tornando curta uma história longa, foi assim que surgiu o processo de descoberta doloroso, ninguém está interessado em clientes, um processo criativo, resulta da geração de vários insights nesse processo de interação com os clientes, que veio a dar origem à Swiffer, a um instrumento que permite fazer a limpeza a seco e que vem complementar as soluções que, do ponto de vista dos clientes, eram mais do que suficientes para responder à necessidade de limpeza com água, com limpeza com água. E, portanto, para terminar, 18 entrevistas foi o que chegou para produtos que são vendidos massivamente, não é? Em business to consumer, foi o que chegou para, concluir, temos aqui uma intenção que não faz sentido absolutamente nenhum e que vamos penar para ter sucesso. Ponto 2, olha, descobrimos aqui coisas sobre os clientes que não sabíamos, nomeadamente que não há uma solução decente para fazer a limpeza da casa e que eles improvisam uma série de coisas como atar panos às vassouras e coisas assim do género para fazer a limpeza do pó a seco. E, portanto, quando nós ganhamos esta capacidade, porque muitas vezes o que é esmagador para nós, temos que inovar, temos que fazer a diferenciação, que somos responsáveis pelos números das organizações, nós olhamos para números, nós olhamos só para o macro, e isso não é acionável, não é insightful. Precisamos de fazer isso, mas precisamos de compatibilizar isso com o conhecimento mais qualitativo e mais profundo de histórias de vida, não é? Histórias de vida dos nossos clientes. E, portanto, só para dar este exemplo, 18 entrevistas para perceber que estamos no caminho errado e para descobrir coisas que não sabíamos e gerar uma inovação que foi um sucesso mundial. Fantástico, não sabia. Em retalho, diz aqui uma participante, em retalho creio que as circunstâncias não são sempre zero. Em roleplays das equipas de vendas, trabalhamos a colocação de perguntas de descoberta da necessidade que ajudam a perceber, em alguns casos, as circunstâncias. Dando um exemplo real, acho que é mais fácil explicar isto, mas é uma realidade. Pronto, Super é um interessante. comentário. Super interessante, super interessante. E, portanto, só posso aplaudir se já têm esse foco e essa intenção fantástico. Onde é que nós queremos sempre chegar com isto nós conseguimos identificar circunstâncias tipo que possam justificar soluções tipo para essas circunstâncias. Conseguimos, no fundo, escalar o desenho de determinadas soluções que encaixam que nem uma luva para 2 ou 3 ou 4 circunstâncias distintas. Portanto, aplauso para essa forma de trabalhar. A nossa ambição com esta identificação, eu dava este exemplo do crédito em business to business, não é? Para uma determinada persona, taxa de juros pode ser o mais importante, para uma outra persona, ou uma persona em determinadas circunstâncias, tempo de resposta pode ser o mais importante. E sublinho aqui um aspecto importante que é, a generalidade de nós não trabalha tempo em todo o seu potencial, quando está a pensar experiência. Nós partimos sempre do princípio que o que as pessoas querem é menos tempo na resposta. E normalmente
mas tem muito valor para as pessoas quando não podendo dar menos tempo na demora na resposta, nós lhes oferecemos previsibilidade sobre o tempo que vamos levar para a resposta e, tal como faz a Uber connosco, que nos vai mostrando que o motorista se está a aproximar de nós, nos dá visibilidade sobre o progresso do processo de avaliação do crédito que nós pedimos. Pá, se conseguirem fazer isto é absolutamente fabuloso. E, portanto, é mesmo verdade que a interação com alguns poucos clientes, nós somos brutalmente inspirados por determinadas soluções que talvez possam vir a ter impacto muito forte na diferenciação face aos nossos concorrentes e no valor que geramos para os nossos clientes e por essa via para a nossa organização. Mais duas questões. Para identificar a experiência atual, como conseguimos avaliar em termos relativos o quão bom ou quão mau é cada evento? É muito giro. É muito mais fácil do que pode parecer. Resulta muito este processo de observação e de entrevista e tem muito a ver com o vocabulário que as pessoas utilizam quando estão a falar connosco, quando estão espontaneamente a referir determinadas coisas que lhes aconteceram e que de alguma forma tiveram algum significado para elas. Por exemplo, quando as pessoas nos dizem eu fico pior se quando me pedem não sei o quê, ou para ir buscar o código não sei onde, ou não sei o quê. O que a pessoa nos está a dizer é o simples pedido de código que nós lhe estamos a fazer no momento X, que para nós tem toda a justificação, porque é uma questão de segurança e não sei o quê, não sei o que mais, para aquela pessoa, e se calhar vamos perceber para várias pessoas, é um pain point brutal. E que ela acha que nós temos que fazer um milagre, e se calhar temos, e temos que encontrar a forma de ter segurança sem estar a exigir aquele esforço e aquela inconveniência. E, portanto, quando nós mapeamos visualmente, isto é claramente um pain point que vem cá para baixo. Pois o que a equipa vai discutir para os vários pain points, portanto, isto compara com, e não gosto muito quando depois acontece, mas pronto, é a vida e tal, por hipótese. E, portanto, é um pain point, mas não é um pain point que causa um transtorno tão grande. Portanto, tem muito a ver com a forma como as pessoas se expressam. Se nós tivermos dúvidas, nós perguntamos às pessoas para clarificar essas dúvidas. E é assim que mapeamos, cruzamos isso nas várias entrevistas. Diferentes personas podem sentir de forma diferente os mesmos pain points, mas qualificá-los de forma diferente. Isso representa apenas diferentes perfis de pessoas. Qual é que é o ponto fundamental? E esta ideia eu ainda não explicitei, é importante. Somos nós, a equipa, que tomamos a decisão. É a empresa que toma a decisão. O estar na posse deste conhecimento não significa que nós perdemos o controlo. Não significa que vamos fazer tudo o que os clientes querem. Não é nada disto. O que significa é que passamos a conhecer tão bem o que eles sofrem e os benefícios que eles têm e a sua perspectiva, estamos muito mais capacitados para tomar decisões que conjugam os nossos interesses, a nossa estratégia, os nossos limites, com aquilo que é o que tem valor para os clientes. E, portanto, saímos daquele paradigma do crescer à custa dos clientes, que isso já, enfim, já está mesmo a aspirar, para crescer porque temos a capacidade de gerar valor para os clientes. Não é porque fazemos milagres, é porque somos muito competentes naquilo que fazemos. Temos, por exemplo, competências específicas de Customer Experience, tal como tem a equipa do Museu Van Gogh, de certeza absoluta, e somos muito competentes a gerar conhecimento aprofundado sobre os nossos clientes e regular sobre os nossos clientes, porque temos uma forma sistematizada de o fazer. Tiago, última questão. Até que ponto os recursos disponíveis influenciam a nossa capacidade para ter impacto no redesenho da Customer Experience? Eu acho que o que eu posso dizer que dá mais alento, que corresponde inteiramente à verdade, é uma falsa questão que nós dependemos de recursos acrescidos para fazer a diferença. É uma falsa questão. Nós vamos sistematicamente sentir, dava jeito, era termos mais recursos, sem dúvida. Dava jeito termos uma plataforma tecnológica que não temos, sem dúvida. Dava jeito que os nossos sistemas falassem todos uns com os outros, sem dúvida. Isso dava sempre jeito. E esses recursos fazem falta e permitir-nos-iam acrescentar ainda mais valor. Mas o ponto não é esse. O ponto não é. Isso não nos inibe pelo conhecimento aprofundado que geramos e pelo novo conhecimento que geramos e pelas competências específicas que temos, isso não nos inibe de proporcionar experiências melhores aos clientes. Pensem sobre isto. A generalidade das experiências nas organizações não foram... Elas vão surgindo, não é? Os vários departamentos vão dando os seus contributos. Agora é preciso atender o cliente no customer Care. Ok, bora lá fazer o script, bora atender. Agora começou a haver reclamações sobre não sei o quê, temos aqui avarias com o produto. Ok, como é que se faz a manutenção dos produtos? Enfim, a experiência vai sendo construída aos retalhos, não é?
tem que haver um momento em que se diz, ok, como é que isto está hoje, bora lá fazer isto melhor. Em alguns casos é tão simples, e termino com este exemplo, em alguns casos é tão simples quanto trocar a ordem dos acontecimentos. Exemplo, há momentos em que nós pomos os clientes a perder tempo. Ficam à espera que nós façamos qualquer coisa. Por exemplo, quando vem uma loja nossa e depois lhes vamos pedir não sei quanta informação ou preenchimento de não sei o que mais, por hipótese. Às vezes basta trocar como é que nós asseguramos que mal o cliente chega à nossa loja, de uma forma muito amigável, super próxima, intuitiva e tal, o pomos logo a preencher isto. Tem uma enorme vantagem. O atendimento posterior vai ser muito mais rápido, ou seja, cada pessoa vai atender muito mais pessoas, ganhamos produtividade na nossa equipa. 2, estamos a entreter o cliente a fazer uma coisa que ele compreende que é necessária e ele dá-se por feliz por não estar ali a olhar para as paredes e ele já ter a sensação de que está a adiantar um processo que se calhar até considera chato. Mas há milhares de exemplos destes. Há milhares de exemplos destes em que nós melhoramos substancialmente a Customer Experience simplesmente alterando a ordem dos acontecimentos. E isso é fascinante. E, portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre isto por experiência. Nós não dependemos de recursos adicionais para fazer a diferença na vida dos nossos clientes, até porque, esta é uma excelente notícia, a maior parte dos nossos concorrentes não sabe fazer isso ou ainda não está nessa fase. Portanto, os primeiros a fazerem isso têm essa vantagem de ser A vantagem competitiva. É isso. Tiago, eu vou ler aqui um comentário e a última questão, porque depois também temos que encerrar, já estamos a ficar para além da hora. Vamos a isso. Além da descoberta de uma necessidade, a experiência do cliente tem por vezes o maior desafio na apresentação dos limites do serviço. Caso exemplificativo, são os serviços de saúde em que a experiência do cliente conflitua com o benefício do paciente. A experiência do cliente beneficia com conflitua com o benefício do paciente. A experiência do cliente pode ir contra aquilo que é o benefício do paciente, como doente que é. Certo. Eu não tenho a certeza de ter entendido bem a questão, mas eu julgo que é sobre esta tensão que às vezes se coloca na experiência, que é nós queremos extrair um valor que a pessoa não quer dar, não é? A resposta, não tendo a certeza do alcance da pergunta, eu diria o seguinte: é frequente que em cada Customer Experience se coloque algum tipo de tensão. E, portanto, há duas coisas que nós temos que fazer sobre isso. É fazer o levantamento dessa tensão. Que essa tensão resulta exatamente de quê? E resulta de que expectativas das pessoas? Esta é a primeira questão. É esse entendimento. O segundo entendimento pode entrar criatividade, pode entrar empatia, que é como é que nós podemos amenizar esta tensão? Nós não vamos abdicar dos nossos objetivos, sejam económicos, seja o que for. Como é que podemos amenizar? Temos forma de ir ao encontro, temos forma de ser menos conflituosos entre o que são os nossos objetivos e os objetivos dos nossos pacientes, vamos dizer assim. Porque a lógica é sempre, isto é mesmo muito importante, não é crescer à custa dos clientes. Neste caso, não é crescer à custa dos pacientes. Nós temos que encontrar aqui uma forma inteligente, criativa, de levar as pessoas a reconhecer que estamos a fazer alguma coisa que tem valor para elas. Portanto, nós vamos ter que trabalhar isso, vamos ter que trabalhar expectativas, vamos ter que trabalhar percepções e vamos ter que trabalhar ações. Significa que essa visão psicológica e comportamental vai ter que estar sempre presente. Nós não eliminamos as tensões, nós incorporamos o aprofundado conhecimento das tensões no redesenho que fazemos. Sendo certo que às vezes a tensão continua lá, mas esperamos estar a ser muito mais bem-sucedidos na forma como a estamos a gerir. Repara nisto, e só mesmo para terminar, se eu souber gerir isso muito melhor na perspectiva do paciente ou na perspectiva do cliente, do que o meu concorrente direto, isso é o que basta para eu ter uma vantagem em relação a ele. Portanto, e isto sobre Customer Experience é muito importante. Eu não tenho que ser perfeito. Eu só tenho que ser melhor face às alternativas que o meu cliente ou o meu paciente tem disponíveis. E só para não ser mal entendido, no caso da saúde, os concorrentes muitas vezes são concorrentes diretos. Muitas vezes um dos desafios que nós temos noutros setores é que os concorrentes e as alternativas que o cliente equaciona estão muito para além de concorrentes diretos. E, portanto, isto é muitas vezes um paradigma também que importa mudar nas organizações, é que muitas vezes elas se comparam com os seus concorrentes diretos, quando o referencial do cliente não são os concorrentes diretos. Ainda há pouco tínhamos o exemplo sobre o que eles esperam por paralelismo com a Google ou com a Amazon. Última questão, e depois a outra vou responder eu, Tiago. Usam market research para medir a qualidade da experiência? Sem dúvida. Esse é um aspecto fundamental e é uma discussão frequente que não tem respostas óbvias, nem 100% certas, nem 100% erradas. É uma discussão normalmente rica,
e profícuo nas organizações, que é como é que nós medimos isto. Porque nós temos essa obsessão com como é que nós sabemos como é que estamos a ter impacto, como é que nós sabemos que estamos a ter resultados. E só para pôr nomes às coisas e para falar no concreto. É muito frequente que algumas pessoas defendam, por exemplo, que o Net Promoter Score é a melhor forma de medir a experiência, que é o Net Promoter Score, no fundo, é medir o nível de recomendação dos nossos clientes. Até quanto eles recomendariam numa escala de 0 a 10 a clientes ou amigos. E pode fazer todo o sentido, depois tem uma determinada forma de cálculo. Mas também é completamente plausível que em determinados setores se utilize, para além do Net Promoter Score, ou em substituição do Net Promoter Score em determinadas fases, o Customer Effort, que é até que ponto está a ser fácil ou difícil para o cliente levar aquela tarefa até ao fim. Imaginem, o setor segurador, por exemplo, que é um setor onde muitas vezes os clientes sentem uma grande dificuldade em compreender o que se está a passar e em seguir determinados procedimentos, etc. Pode haver um player ou vários players que consideram, bom, nós até podemos medir o Net Promoter Score, mas reduzir a taxa de esforço para as pessoas é tão importante para nós que nós queremos medir Customer Effort. E de vez em quando vamos perguntar às pessoas como é que se foi, até que ponto foi fácil ou difícil. Portanto, medimos isto, fazemos research, pode ser muitas vezes com surveys que são enviados diretamente aos clientes. Nós, enquanto clientes, já vivemos isso muitas vezes, perguntarem-nos como é que foi e em como é que avaliamos. É muito difícil fazer isso de uma forma que os clientes achem que tem valor. Frequentemente nós, enquanto clientes, quando recebemos isto, lá estão estes tipos a chatear com isto, só ficamos contentes quando queremos dizer mal, não é? Lá estão eles a chatear com isto, pá, larguem-me, porque eu depois não vejo, eu digo aqui qualquer coisa e não vejo nada de melhoria. Queria dizer isto e queria dizer outra coisa. Um aspecto é o indicador, o outro aspecto é qual é o âmbito. E vou ser muito rápido sobre isto. É muito frequente, por exemplo, medir-se touchpoint. Até que ponto imaginem, ligamos para o contact center, até que ponto este atendimento, até que ponto está satisfeito com o atendimento, por exemplo, isto é a satisfação de cliente. Pode fazer todo o sentido medir a satisfação para este touchpoint. O que eu procurei transmitir também nesta conversa que tivemos foi que é fundamental também medir, se estamos interessados em satisfação, medir a satisfação com a experiência como um todo. Ou seja, abunda evidência, e nós enquanto clientes sentimos isso. Reparem, eu posso dizer, sim, foi super bem atendido, e se for honesto na avaliação que faço, vou dar um 10, por exemplo. Mas eu posso estar super insatisfeito com aquela situação. Eu fui super bem atendido por aquela pessoa, mas estou muito insatisfeito com a situação porque eu liguei, imaginem, estou a mudar de casa e estou com um problema qualquer, por hipótese. Portanto, e relativamente ao research e à medição do sucesso, um tema são indicadores, o outro tema é o âmbito da avaliação. Eu estou só a medir touchpoint, cada momento de contacto, ou já identifiquei qual é a jornada e estou a pedir avaliação também para essa jornada. E esse é um aspecto muito importante. Tipicamente, é um tema que discutimos e debatemos no programa na Católica. É um tema... Há várias respostas certas para isto. Também há formas erradas de fazer isto. Portanto, saber o que é que está errado e como não fazer é absolutamente essencial. Pronto, e a última questão tem aqui a ver com se a formação que o Tiago referiu, se é presencial. Nós temos sempre preferência pelo presencial, Tiago. Queres explicar porquê? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos a funcionar super bem a possibilidade das pessoas, excepcionalmente, se ligarem remotamente à sessão. O ponto é, os programas são tão práticos, as sessões são tão práticas, mesmo a meter as mãos na massa e a discutir, e em discussão intragrupos, etc., e intergrupos, muitas vezes, que, por melhor que seja a experiência, quem está ligado remotamente, apesar de tudo, perde significativamente o valor dessa experiência e até, se querem que diga, a parte que eu prezo mais é a experiência de quem consegue estar presencialmente. Eu não permito, tenho que dizer isto, que a experiência de quem está presencialmente seja degradada porque há pessoas que se querem permanentemente ligar remotamente. Porque a experiência é uma parte essencial, a experiência que se vive na troca de ideias, no debate, na partilha, na interação física também, porque nós produzimos artefactos físicos, é fundamental. E, portanto, é essa a razão de ser. E depois porque o Tiago é um dos professores mais bem avaliados na Católica Lisbon e a experiência consigo em sala é fenomenal, tenho que dizer. E, de facto, também é aqui um ponto importante. Bem, Tiago, chegamos ao fim da nossa sessão e eu acho que nos despedimos, até porque algumas pessoas já foram abandonando por ser final do dia. E agradecer a toda a gente a presença e cá estaremos para dar todas as informações sobre o nosso programa de Customer Experience in Action
e mantermos aqui os nossos contactos em aberto para as questões que forem surgindo depois desta sessão. É isso? Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos Obrigada. e até breve. Obrigado. Até breve. Obrigada. Obrigada, Tânia e Tiago. O resto, boa Obrigado, tarde. obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigada. Obrigada.